Gênesis capítulo de número 21, vamos ler a partir do versículo de número 8. Gênesis 21, a partir do versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a um filho de Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeite essa escrava e a seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho. O que Sara está dizendo aqui a Abraão é que os bens não seriam repartidos entre eles, é que a herança não seria dividida. Versículo de número 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho Isaque. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, ou por causa da tua serva. Atente a Sara, obedeça a Sara em tudo que ela te disser, porque Isaque será chamado a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão, tomou um odre de água, pôs as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque ela dizia: assim não verei morrer o meu filho. E, sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque o teu Deus ouviu a voz do menino daí aonde você está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu-lhe beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, Pai querido, te apresentamos, ó Deus, os dízimos e as ofertas que foram depositados no gasofilácio, no altar da tua casa, Pai. E te pedimos que assim o Senhor abençoe as finanças da tua casa, que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe o teu povo, que o Senhor faça o celeiro do teu povo prosperar, para que o teu povo possa ser abençoador da tua casa. Senhor, também eu te louvo e te agradeço pela tua palavra lida. Peço a Deus que o Senhor fale aos nossos corações, e que toda a honra e toda a glória seja para o Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. E graças a Deus. E os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, é certo que Agar teve em algum momento da sua vida comportamentos que nós podemos olhar e reprovar aos nossos olhos. Algumas atitudes tomadas por Agar não foram atitudes louváveis a Deus, não foram atitudes que nós nos dias de hoje poderíamos olhar com bons olhos. Mas também é certo que Agar foi arrastada para o plano elaborado por Sara, que levou toda aquela família à perdição. Agar, ela era uma escrava egípcia que foi trazida por Abraão e que foi entregue a Sara para servir na sua casa. Eu só vou baixar um pouquinho esse som para
Voltando, então Sara foi trazida, Agar foi trazida por Abraão no Egito para servir a Sara, para ser serva de Sara. Uma palavra para que os irmãos entendam: Agar era escrava de Sara. A obrigação, o trabalho de Agar era servir a Sara. No capítulo de número 16, a partir do versículo de número 2, nós vamos ver que Sara elabora o seu plano e ela diz ao seu marido Abraão que ele se deite, que ele se relacione com a sua serva Agar, para que ele possa ter a sua descendência garantida. E isso era algo comum naqueles dias. Isso era tido como algo corriqueiro naqueles dias, naquele tempo, naquela época e naquela cultura. O que é que tem de errado então, pastor Diogo, com tudo isso? O errado e o erro está que Sara já havia recebido a promessa por parte do Deus Pai Todo-Poderoso que ela iria gerar, que ela iria ter um filho. Bastava tão somente ela esperar no Senhor. Bastava tão somente ela esperar o tempo de Deus chegar para a sua vida. E a falta de confiança de Sara em Deus trouxe problemas e muitos problemas para toda a sua família e para toda a sua descendência. Muito obrigado, irmão. Vamos ver no capítulo de número 16, no versículo de número 4, que quando Agar engravida de Abraão, quando Agar tem a certeza de que ela está gestante, que ela começa a desprezar Sara, ela começa a caçoar, ela começa a tratar mal a Sara, e Sara vai tomar uma atitude, ela vai fazer queixa a Abraão. E o que nos chama a atenção, irmãos, os irmãos podem ler depois o capítulo número 16 do livro de Gênesis, que os irmãos vão confirmar essa história. O que nos chama a atenção é que Sara vai colocar a culpa do que está acontecendo em Abraão, como se Abraão tivesse culpa do plano de Sara. Provavelmente, quando Agar era engravida de Abraão, Agar começa a receber tratamentos especiais que todos nós sabemos que uma mulher, quando está gestante, precisa, necessita. E por Abraão já ser um homem de uma certa idade, certamente não era pai, não tinha filhos, certamente ele dá um tratamento diferenciado a Agar. Agar, recebendo esse tratamento diferenciado por parte de Abraão, se sente no direito de maltratar e de desprezar a Sara, se achando Agar superior a Sara. Então Sara chega na presença de seu esposo e pede para agir, para tomar uma atitude contra Agar, e Abraão permite. A Bíblia nos fala no versículo de número 16, do capítulo de número 16, que Sara humilha Agar, que Sara bate em Agar e que Sara despreza também Agar de uma forma constrangedora. Agar pega a sua mochilinha, pega as suas roupinhas e foge, e vai embora para o deserto, decide fugir. Provavelmente a atitude de Agar trouxe problemas para a vida da família. Provavelmente Abraão deve ter chegado a Sara e deve ter dito: você exagerou, não precisava tudo isso, não precisava você bater, não precisava você humilhar. A verdade é que Agar foge da presença de Sara e vai para o deserto. Estando Agar no deserto, um anjo aparece para ela e manda que ela volte para Sara. Volte para Sara. Irmãos, é importante que os irmãos saibam que, apesar da promessa de Deus não ser com Agar, a promessa de Deus ser com Sara,
era também parte da cultura daquela época que a primeira esposa fosse a rainha da casa, que a primeira esposa fosse olhada pelas outras que viria a seguir, ou pelas concubinas, como sendo ela a rainha, a superior, a primeira. Então Agar deveria estar sujeita à autoridade de Sara. É importante também que os irmãos saibam que, nascendo seu filho ou os seus filhos, eles deveriam chamar a rainha da casa, que no caso aqui era Sara, a primeira esposa, de mãe. E Sara tinha autoridade sobre os filhos de todas essas mulheres que eram filhos do seu marido. Então o que o anjo está dizendo para ela é que ela obedeça à cultura, obedeça aos costumes da época e volte para a casa de Sara. E o anjo fala assim, ó, e se sujeite a ela, esteja debaixo do domínio dela. E esse era um princípio que regulamentava as ordens naturais das coisas naquela época. Dito isso, Agar volta para casa. Agar volta para os cuidados de Sara e de Abraão. Agora observe, no capítulo 21, aonde o texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer que Isaac nasceu. E nasce Isaac. Irmãos, se Deus fala que vai acontecer, acontece. O milagre de Deus nasceu. Isaac. Quando Isaac nasce, Ismael já tinha aproximadamente entre 8 e 12 anos de idade. Nos ensina os estudiosos da palavra, segundo a cultura falada dos hebreus. Ismael já está entrando, poderíamos dizer, na pré-adolescência. E a Bíblia fala no versículo de número 9, que quando Sara desmamou Isaac, em um dia ela sai e ela vê Ismael zombando do seu filho. Nos dias de hoje nós poderíamos usar a palavra bullying. Um irmão mais velho fazendo bullying com um irmão mais novo. Quem é pai e mãe de filhos com essa diferença de idade, depois que seu filho tem 8, 9, 10 anos e nasce o segundo filho, os irmãos sabem que é normal que as crianças caçoem, que as crianças façam uma brincadeira sem graça com o irmão mais novo, que de vez em quando, escondido dos pais, vai lá e dá um pitoque na orelha. Faz parte. Só que Sara, ela vê aquilo ali e parece que Sara ainda está traumatizada, parece que o passado de Sara veio à tona. Porque o que foi que Sara pensou na cabeça de Sara, entendendo eu? O que é que Sara pode ter pensado? Essa escrava, quando descobriu que estava grávida, fez pouco caso de mim, que não poderia ser mãe. Agora que o meu filho nasce, o meu filho que vai ser herdeiro de tudo, o meu filho que é a promessa de Deus, quem ela pensa que é? Quem Ismael pensa que é? Para fazer pouco caso do meu filho, para zombar do meu filho, para fazer brincadeira sem graça com meu filho. Irmãos, muitas vezes quando as coisas nos acontecem, nós ficamos sensíveis a se algum dia aquilo ali acontecer novamente em toda a nossa memória. É verdade ou não? Os traumas do passado voltam para nos assombrar. É um gatilho. A irmã já tem a noção um pouco maior de psicologia, já foi mais técnica. É como se acionasse um gatilho. E todo aquele fantasma do passado, todo aquele trauma do passado volta. E certamente foi isso que Sara sentiu. Certamente esse gatilho
foi acionado em Sara. A Bíblia fala que quando Abraão está voltando do campo, da roça, do trabalho, Sara chama Abraão e dá uma perca em Abraão e fala: tem que mandar ela embora. Tem que mandar o menino embora, porque esse menino não vai ser herdeiro das coisas que é do meu filho. Manda embora. Imagino eu que Abraão se angustiou. Imagino eu que Abraão se entristeceu profundamente, a ponto de Deus aparecer para Abraão, versículo de número 12 e 13 do capítulo 21, que nós lemos, e dizer a Abraão: despede, deixe que ela vá embora, ele é seu filho, eu tenho uma promessa com ele, porque eu tenho uma promessa contigo, e certamente eu farei dele uma grande nação. Irmãos, outra coisa que nos chama a atenção nesse texto é que Deus está dizendo a Abraão que ele vai abençoar Ismael através da relação que Abraão tem com Deus. Assim eu entendo que nós pais temos um poder fantástico junto aos nossos filhos, devido ao nosso relacionamento com Deus. Os nossos filhos, de alguma forma, eles são abençoados, eles são protegidos através do relacionamento que nós pais temos com os nossos filhos. Essa semana eu conversava com uma irmã aqui na porta da igreja, no final do culto, e surgiu esse assunto. E quando nós vamos conversar com pastores, com servos de Deus que trabalham diretamente com libertação espiritual, todos concordam com a mesma afirmação. Quando nós procuramos um psicólogo ou um psiquiatra ou especialistas na área da saúde mental, todos também concordam com a mesma afirmação, que quando os filhos são traumatizados por seus pais, é algo difícil de ser quebrado. O trauma é profundo. Por quê? Porque os pais é a autoridade na vida dos filhos no mundo espiritual. E a Bíblia fala que o que nós ligamos aqui na terra é ligado ao céu. Então você que é pai, você que é mãe, as suas orações e o seu cuidado com os seus filhos tem muita autoridade no mundo espiritual. Tem muita autoridade diante do nosso Deus. Versículo de número 21, capítulo de número 21, versículo de número 14, diz que Abraão então dá um pouco de comida, dá um pouco de água e despede a mãe e o menino. Para Sara, não tenha dúvida nenhuma, o problema foi resolvido. O que Sara queria era isso, resolver o problema dela, não importa as consequências. O problema de Sara foi resolvido. Abraão certamente ficou com uma angústia profunda, com uma tristeza profunda, não tenha dúvida disso. Agar, que acredito eu, já era uma mulher sofrida ali naquela casa, porque ela era uma escrava, então ela não tinha muitos privilégios, certamente ela já vivia ali enfrentando e administrando alguns problemas, como nós temos os nossos problemas, mas nós administramos os nossos problemas. Só que agora Agar vai se ver numa situação que ela nunca esteve antes, porque lá ela tinha os problemas dela, mas ela tinha onde dormir, ela tinha onde comer, ela tinha onde beber, ela morava na casa debaixo dos cuidados de um homem rico que tinha condição financeira.
e agora ela está no deserto, sem nada para comer ou para beber. E a Bíblia fala a ponto de morrer de sede e de fome. Então Sara tem o problema resolvido, Abraão triste, família derrotada e Sara vivendo no deserto com uma crise terrível para administrar. Os problemas na vida de Sara e Agar agora começam, e não é brincadeira. O primeiro problema, a primeira dificuldade que ela vai enfrentar, a primeira crise que ela vai enfrentar é a crise da rejeição. A dor emocional da rejeição é tão intensa, nos ensina a ciência. A dor emocional da rejeição é tão intensa que ela se manifesta no nosso corpo físico. Qual deve ter sido o sentimento de Agar? Fui usada. Enquanto eu estava ali, enquanto eu tive alguma utilidade, enquanto meu filho foi útil, servi. Agora que chegou alguém que pode substituir aquilo que eles queriam, eu fui jogado fora. Irmãos, muitas pessoas nos dias de hoje enfrentam esse problema. Enfrentam o que nós podemos chamar essa síndrome da rejeição, de se sentir rejeitado, de se sentir usado, e de que no momento em que não precisa mais, é jogado fora. Vou citar exemplos bíblicos. José, ainda jovem, ainda garoto, ainda criança, rejeitado pelos seus irmãos, rejeitado por aqueles que deveriam amá-lo. Davi, rejeitado no banquete de Samuel. Irmãos, olha a situação de Davi. O profeta chega na casa e fala para o pai: faz um banquete e chama todo mundo. Chamaram Davi? Não. Poderia ter mandado chamar, né? Ó, o profeta quer todo mundo na mesa. Vai lá, chama seu irmão, vai ver onde ele está. Ó, profeta, enquanto a comida é feita, tem um que está lá, a gente vai chamar. Esqueceram de Davi. Rejeitaram Davi. Depois que o profeta unge todo mundo, meio que parece que tem uma discussão. Profeta e Deus, o profeta e o dono da casa. Rapaz, não é nem desse aqui não. Deus não aprovou nenhum, não tem mais ninguém não. Ah não, tem um que está, manda chamar então. Esqueceram de Davi. Rejeitaram Davi. Quando Davi vai levar o alimento para o seu irmão no pátio da guerra, o que é que o irmão fala para ele? Está fazendo o que aqui? Aqui não é o seu lugar não. Se manda daqui, vai embora. E aquele vai embora não era cuidado não, irmãos. Era desprezo, era rejeição. Depois que Davi é ungido rei pelas 2 tribos, ele é rejeitado pelas outras 10. Depois que Davi é ungido rei, agora pelas 12 tribos, ele vai ser rejeitado pelas nações vizinhas. Então Davi, ele sabia o que era ser rejeitado, mas Deus sempre foi com ele. Deus sempre esteve com ele. A palavra do Senhor vai nos dizer em Isaías 53, versículo de número 3, que Jesus foi o mais rejeitado de todos os homens. A palavra do Senhor ainda vai dizer que os homens nem viraram a cara para o rejeitar. Jesus também sabe o que é ser rejeitado. A lição que nos fica é que nós possamos pensar 2 vezes antes de ter o sentimento de rejeição por alguém. A lição que nos fica é que se nós em algum momento das nossas vidas somos rejeitados, e que se esse trauma está na nossa mente, nos acusando, nos colocando para baixo, nos afastando da presença de Deus, que nós possamos nesta noite, em nome de Jesus, ser curados. Está
repreendido em nome de Jesus o espírito de rejeição. Isso não é de Deus. A segunda crise na vida de Agar, a crise da ingratidão. Irmãos, quantas alegrias o jovem, o bebê, a criança Ismael não trouxe para aquela família. Quantas brincadeiras com seu pai Abraão, certamente aquele menino não brincou. E quanta promessa de Deus não chega para Sara. Quantas vezes aquela criança Ismael alegrou aquela casa, alegrou até mesmo o coração de Sara. E o sentimento que fica é: agora que não serve mais, foi descartado. A lição que nos fica é: nós não podemos ser cativos ou ser dependentes da gratidão do homem. Por quê? Porque o homem é falho, o homem não é perfeito, e às vezes nós fazemos alguma coisa esperando receber em troca do homem, do outro, uma palavra que nos coloque lá em cima, um elogio. E o grande problema é quando essa palavra não vem, e vem aquele sentimento de ingratidão. Fiz tanto, colaborei tanto, e nem me agradeceram. E o pior é quando você agradece um e não agradece o outro. E as pessoas se afastam da presença de Deus por causa da ingratidão. Que nós possamos estar cativos ao reino de Deus. As coisas que vêm do alto. Se o agradecimento vier, se o reconhecimento vier, amém, glória a Deus. Mas se não vier, que isso não nos abale e que nós possamos continuar andando para o alto, que é Jesus Cristo. Terceira crise na vida de Agar, a crise da decepção. Imagine, irmãos, todas as honras que Agar recebeu. Imagine o que ela deve ter pensado. Tudo por interesse. Enquanto eu fui útil, agora que eu não sou mais, desprezado. Irmãos, nós não podemos permitir que as nossas decepções nos afastem da presença de Deus. Que as nossas decepções, e eu estou falando aqui de igreja, mas eu também vou falar de família, porque o lugar, o ambiente que tem problema é o ambiente familiar. A não ser que a minha família seja diferente da família dos irmãos. Mas pense no ambiente que tem problema, é o ambiente familiar. E quanto maior for sua família, mais problema tem. Não permita que as decepções, que as ingratidões te afastem, nem da sua família, e nem da sua igreja, e nem da presença de Deus. Tenha consciência que o nosso trabalho, o nosso papel como crente, como servo de Deus, é dobrar os nossos joelhos e orar pelos nossos familiares, pelo nosso ambiente familiar, pelos nossos parentes que ainda não são servos do Senhor, e até por aqueles que são servos, que são tementes a Deus. Oremos, estejamos em oração uns pelos outros, porque na vida é inevitável não sofrer decepções. Todos nós estamos sujeitos a algum momento nos decepcionar, uma atitude, uma palavra. Em algum momento da vida todos nós vamos nos decepcionar. Em quarto lugar, a quarta crise na vida de Agar, falta de direção. Capítulo de número 21, versículo de número 14
vai dizer assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão, tomou a água, pôs nas costas de Agar, deu o menino e a despediu. E ela saiu andando, errante pelo deserto de Beceba. Em outras palavras, e ela saiu andando, perdida, sem saber para onde, sem direção nenhuma. Pergunta que eu faço para os irmãos. Não responde para mim não. Guarda aí no seu coração e fala com Deus. Em algum momento da sua vida você também já se sentiu assim? Perdido, sem direção e sem saber o que fazer. E agora, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não sei mais, não está. Imagine a mulher solta no deserto, errante, olha para um lado e para o outro, é tudo igual. Não tem uma bússola, não tem uma direção, não tem nada para guiar aquela mulher. E agora? Nós costumamos dizer, e nós orientamos, que as nossas decisões sejam baseadas todas em Jesus. Antes de tomar uma decisão, antes de buscar uma direção, a gente ora, a gente vê se a decisão que a gente vai tomar é uma pergunta que eu gosto de fazer: será que Jesus faria dessa forma? Será que Jesus agiria dessa forma? Agora a grande questão é: e quando não conseguimos ouvir a voz de Deus? E quando Deus não nos direciona, e quando Deus não nos dá resposta das nossas perguntas, e nós estamos perdidos, o que é que a gente faz? O que devemos fazer? A lição que nos fica, irmãos, aqui: se Deus não te respondeu, se Deus não te falou nada, fica do jeito que está. Espera. Dá para esperar? O problema é que muitas vezes, olha o que Sara fez, muitas vezes nós queremos tomar o lugar de Deus, nos precipitar e resolver. Deus está trabalhando, Deus está movendo, Deus está preparando, Deus vai enviar, mas a gente não quer esperar. A gente quer resolver ontem. E a gente se precipita e comete um erro terrível que crente não deveria cometer, que servo de Deus não deveria cometer. Queremos ajudar a Deus, como se Deus precisasse de ajuda. Fazemos o que Pedro fez: ele pergunta e sugere a resposta. Quantas vezes devemos perdoar Jesus? O homem nem espera Jesus responder, ele já sugere a resposta para Jesus. E muitas vezes nós queremos fazer isso, ajudar Deus, e vai dar errado esse negócio não vai dar certo. Então ficar onde você está esperando, aguardando, também é a resposta de Deus. Ficar em paz também é resposta de Deus. Se você tem algo para fazer, se você tem uma decisão para tomar, e você está esperando que Deus te direcione, que Deus te mostre uma direção, e você está em paz, não está aflito, não está agoniado, descansa, porque paz no teu coração também é resposta de Deus para a sua vida. Quinta crise: a crise da escassez e da perda. Agar, ela está sozinha no deserto. A mulher vivia em abundância. Já disse para os irmãos, Abraão era um homem rico. Abraão tinha bens. Deus abençoou Abraão financeiramente de uma forma tremenda. Certamente
o mínimo que ela tinha já era muito naquela época para a condição que ela estava ali como escrava. Certamente ela vivia bem. E agora, versículo de número 15 vai nos dizer assim: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Irmãos, imagine o sofrimento de uma mãe. Você que é mãe certamente pode sentir agora a dor que H sentiu. Você que é pai como eu podemos imaginar. E você que é mãe pode sentir a dor que ela sentiu. Pegar o seu filho, seu único filho, colocar sentado debaixo de uma árvore e se afastar chorando para não ver o menino morrer. Não é fácil. Muita dor, muito sofrimento. Aquela mulher já estava com uma dor emocional em um grau altíssimo de sofrimento. Todos os sentimentos ruins que nós podemos imaginar já deveria ter passado pelo coração daquela mulher. Desprezada, humilhada, abandonada, rejeitada, e agora não tem o que comer, e ela não está sozinha, porque nós adultos nos viramos, damos um jeito, seguramos a barra. E os nossos filhos? Eu tenho certeza que nós que somos pais, é mais fácil nós liberarmos perdão para alguém que nos maltratou do que para alguém que maltratou um dos nossos filhos. É verdade ou não é? É verdade? Quem quer ver os seus filhos maltratados? Ninguém. Ninguém quer ver o mal para os seus filhos. Imagine a dor que está sentindo aquela mulher. Versículo de número 16: e afastando-se foi sentado de fronte à distância de um tiro de arco, porque ela dizia: assim não verei morrer o menino. Em algumas versões, assim não verei morrer o meu filho. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Angústia no coração. Talvez tenha alguém aqui nesta noite que já tenha passado por isso. Talvez a sua história seja um pouco diferente da história de Agar. Talvez não tenha sido nem nessa proporção, mas te magoou da mesma forma, te afetou da mesma forma. E Deus, nesta noite, através dessa palavra que está sendo ministrada aos nossos corações, e através do Santo Espírito dele que está trabalhando em nossas vidas, nos dá a cura em nome de Jesus. Não é fácil, nunca foi fácil e nunca vai ser fácil. Aonde está Deus no momento de dificuldade? Aonde está Deus no momento da luta? E ela ainda deve ter pensado assim: ó, sobre o meu filho está uma promessa de Deus, porque Deus fez promessa também sobre a vida de Isaac, e não foi uma só vez que Deus falou a Abraão: sobre esse menino eu também farei uma grande nação, sobre esse menino também eu darei prosperidade, porque ele é descendência tua, disse Deus a Abraão. Versículo de número 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus clamou dos céus a Agar e lhe disse: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino aí aonde você está.
E a palavra do Senhor vai dizer que Deus vai abrir os olhos de Agar. Deus vai dar visão espiritual para Agar. E Agar vai se levantar e vai enxergar uma fonte de água, um poço de água. Irmãos, muitas vezes o que nos falta é nós termos esse relacionamento com Deus, essa busca com o nosso Deus, em oração e através da leitura da palavra, para que Deus possa falar nos nossos corações e nos dar visão espiritual, tirar a escama dos nossos olhos, nos mostrar o ano que se levanta, Agar, e olha, tem um poço aí na sua frente. Pega a água e bebe, deve beber um menino. Relacionamento com Deus. Se você está precisando de algo nesta noite, se você está precisando de cura nesta noite, se Deus de alguma forma falou no seu coração nesta noite, busque o Senhor, busque a Deus em oração, que Ele vai te responder em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Aleluias. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, Tu és tremendo. Tua palavra fala que no momento de crise de morte, ó Pai, aquele problema que certamente levaria aquela mãe e o seu filho a morrer. Ela já está desesperada, encostada em algum lugar, de cabeça baixa, chorando, terrivelmente amargurada, e o Senhor manda que ela se levante, porque o milagre está na sua frente. Senhor, a tua palavra fala que o Senhor primeiro levantou aquela mãe, para que aquela mãe pudesse ir até aquele menino, até aquela criança, e assim levantasse aquela criança, ó Deus. Senhor, se há pessoas aqui nesta noite, ó Deus, que precisam ser levantadas para levantar outros, se há pessoas aqui nesta noite que precisam ser levantadas para levantar os seus filhos, que o Senhor, em nome de Jesus, fale o coração dos teus filhos, ó Deus, fale o coração dos teus servos, ó Pai. É difícil, ó Pai, está doendo. Está doendo em alguém que eu amo, ó Pai, em um querido meu, ó Deus, e nós precisamos da força que vem de Ti, ó Pai. E nesta noite, ó Pai, na presença do Teu Espírito Santo, eu queria profetizar para a Tua igreja, ó Deus, para os Teus filhos que aqui estão, ó Pai, que nós estamos debaixo da Tua promessa, ó Pai. E que os nossos filhos estão debaixo da Tua promessa, ó Pai. E que os nossos filhos serão alcançados pela Tua graça, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que agora, neste momento, o Senhor possa visitar os nossos filhos aonde eles estão, ó Pai. E que o Senhor possa, Senhor Deus, levar ao coração deles o despertar, ó Deus, e o florescer de uma semente que um dia foi plantada no coração deles, ó Deus. Senhor, eles conhecem a Tua palavra, muitos foram criados na Tua casa, muitos sabem cantar hinos, muitos recitam textos bíblicos, eles ainda não esqueceram, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito possa incomodar, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa se fazer presente na vida de cada um deles, ó Pai. E que eles possam ter entendimento que a salvação está em Cristo Jesus. E que eles possam voltar para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Senhor, neste momento, ó Pai, eu te apresento o meu filho, ó Pai. E eu creio que cada um dos meus irmãos aqui está apresentando os seus filhos, ou está apresentando alguém que o Teu Santo Espírito colocou na memória de cada um deles, ó Deus.
Eu te apresento o meu filho, ó Deus. E eu peço que o Senhor esteja a proteger, a cuidar, a abençoar, ó Deus. E eu libero, Senhor Deus, palavras de bênçãos sobre a vida daquele rapaz, ó Pai. Toma o meu filho em tuas mãos e abençoa em nome de Jesus, ó Pai. E que assim seja, Senhor Deus, com o filho de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor Deus. Com o parente, Senhor Deus, com o sobrinho, com o jovem, com a criança, com o adolescente, com o adulto, que cada um dos teus filhos veio o nome à memória agora e apresentou a Ti, ó Pai. Que todos eles sejam abençoados em nome de Jesus. É certo, ó Pai, que a decisão final de Te servir é individual. A decisão final de Te servir de cada um deles, ó Deus. Mas eu Te peço, ó Pai, que o Senhor continue, Senhor Deus, a ter misericórdia e a criar oportunidades para que eles possam estar na Tua casa Te adorando, exaltando e glorificando o Teu santo nome. Pai, eu também Te apresento todas as famílias aqui representadas pela Tua igreja, Igreja Batista Renovação. Toma cada uma das famílias em Tuas mãos, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus. Abastece o celeiro do Teu povo, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, restaura a saúde, Senhor Deus. Repreende toda dor, repreende toda inflamação, ó Pai. E restaura a saúde na família dos Teus filhos, ó Deus. Toma conta do coração e da mente, ó Pai, de cada um integrante das famílias representadas aqui na Tua casa, ó Deus. Senhor, vivemos em um mundo, em um momento em que se fala muito de saúde mental e de doenças como ansiedade e depressão, e pessoas têm tirado as suas vidas, ó Pai, porque não tem mais sonhos, não tem mais esperança e pensa que tudo acabou, ó Pai. Mas nós vimos hoje na Tua palavra, ó Deus, que se nós andarmos aliançados contigo, ó Pai, se nós fizermos uma aliança contigo, mesmo que nós sejamos infiéis, disse o salmista, o Senhor permanece fiel. E os Teus estatutos e os Teus atributos morais e o Teu amor para com o Teu povo nunca mudou, nunca mudou. O Senhor permanece fiel aos Teus filhos, o Senhor permanece fiel à Tua igreja, e o Teu Filho Jesus Cristo veio a este mundo como homem, morreu e ressuscitou, e hoje está nos céus a interceder pela Sua santa igreja. E nós sabemos que nós não estamos aqui nesta noite à toa, e nós sabemos que as nossas orações e que as nossas lágrimas e que o nosso choro tem chegado até a Ti, Deus Todo-Poderoso. Nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui porque o Senhor nos ama. Amém. Glória a Deus. E nós entregamos as nossas causas em Tuas mãos, ó Deus. Seja qual for a luta dos Teus filhos, seja qual for a dificuldade, seja qual for a tragédia que trouxe dor e sofrimento na vida dos Teus filhos, ó Deus. Seja qual foi a situação que traumatizou, que paralisou alguns dos Teus filhos, Senhor, que nesta noite seja quebrado e seja repreendido em nome de Jesus. Que laços, que pactos malignos no mundo espiritual sejam quebrados em nome de Jesus. Que traumas antigos que estão no coração dos Teus filhos, ó Deus, aquela mágoa, aquela dor que não quer sair, que seja repreendida em nome de Jesus, e que nós possamos viver e usufruir do amor de Cristo, do amor de Deus em nosso meio, em nosso ambiente familiar, em nosso ambiente social e em nosso ambiente ministerial aqui na casa do Senhor. Que nós possamos nos olhar nos olhos e nos amarmos
o amor que Deus nos deu, e que assim seja, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. E aquele que crê diz um amém bem forte. Amém. Deus, vamos louvar o Senhor com nossas palmas em nome de Jesus. Recebe o Senhor a oração do teu povo, através da casa da casa Cristo. Louvado e agradecido em nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar o nosso culto. Espero os nossos irmãos aqui na quarta-feira. Não falte. Prometo aos irmãos que nós não vamos passar do horário. Pelo contrário, vamos terminar até um pouquinho antes. Venha, porque vai ser um culto importante. Amém? Não deixe de vir. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, fica conosco, ó Pai. Nos abençoa durante essa semana, ó Pai, que irá iniciar amanhã, segunda-feira, ó Pai. Senhor, eu já te apresento aqui, Senhor Deus, o nosso culto administrativo que será realizado na quarta-feira. Toma conta de todas as coisas, ó Deus. Eu entrego este culto nas tuas mãos, ó Deus. Senhor, eu também te apresento, ó Pai, os nossos irmãos que estão viajando, ó Pai. Irmão Samuel, irmão Marleide. Senhor Deus, toma conta dos teus servos. Que o Senhor possa, Senhor Deus, estar direcionando os teus servos na cidade de Salvador em todas as coisas. E que as portas sejam abertas. E que tudo seja resolvido na vida dos teus servos em nome de Jesus. Também te apresento, ó Pai, o nosso irmão Genildo, que está ali em São Paulo. O nosso irmão Jambres, ó Deus, que brevemente estará conosco. Tome em tuas mãos, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai. Nossa irmã Basti, nossa irmã Eunice, nossa irmã Vera, que também está em viagem. Senhor Deus, e aqueles que não me veio à memória o nome, mas que o Senhor conhece, ó Pai, que em nome de Jesus, nosso irmão Rodrigo, que também está em viagem. Pai, tome em tuas mãos, Senhor Deus. Aqui neste bairro, Pai, tem muitos homens que trabalham fora, que estão em viagem. Abençoa cada um dos teus servos, ó Deus. Abençoa cada um deles, guarda em ti, ó Pai, e que eles possam voltar em paz para as suas famílias, ó Pai. E nós, como igreja, os abençoamos em nome de Jesus. Quanto a nós outros que estamos aqui, assim como o Senhor nos trouxe em paz, leva-nos em paz para os nossos lares. Que nós possamos ver um milagre dentro das nossas casas. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e que as comunhões do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. A igreja do Senhor diz: amém. E graças a Deus, vamos em paz, em nome de Jesus.